Oi, pessoal, eu sou a professora Andréia e a nossa aula de hoje vai tratar do filo Plateumintes. Esse filo recebe esse nome porque aqui a gente tem um grupo de animais que são chamados de vermes achatados. Então, plate significa achatados e eumintes significa vermes. Aqui a gente consegue ver alguns exemplares deste filo. Então, a gente tem aqui algumas planárias e outros animais que são considerados parasitas. O filo Plateumintes é dividido em três classes maiores. Então, a gente tem dentro dos Plateumintes as classes Turbelária, Trematoda e Cestoidea. Nós vamos conhecer um pouquinho de cada uma dessas classes. A classe dos turbelários é onde a gente encontra os plateumintes de vida livre. Significa que eles vivem no meio ambiente, num ambiente qualquer, no solo, em plantas, embaixo de troncos e folhas, pedras, ou até na água, né, nos rios e mares. Tá? Então, esses são considerados animais de vida livre. Esses são os turbelários. E os animais desta classe recebem o nome de planárias, são popularmente conhecidos como planárias. Aqui a gente tem algumas fotos de exemplares desta classe. Tá? Então, a gente tem aqui algumas planárias do ambiente marinho, uma planária terrestre e uma planária do ambiente de água doce, chamado de ambiente dulcícola. As planárias, elas são usadas como representantes deste filo porque nelas é mais fácil reconhecer todos os sistemas, e é o que nós vamos ver aqui nesse próximo slide. Então, a gente usa as planárias para conhecer o básico dos sistemas, da anatomia, da fisiologia dos plateumintes. Tá? Então, ela é a base e a gente consegue entender um pouquinho do que vai aparecer nos outros. Então, aqui a gente tem, ó, sistema digestório, representando aqui nessa primeira imagem. Então, a gente vê aqui uma cavidade gástrica e aqui as glândulas produtoras de enzima aqui ao redor e aqui um orifício que voltado para fora, onde que a gente chama de boca, tá? Nos plateumintes não ocorre um armazenamento de alimento, então essa cavidade gástrica aqui, ela não representa o nosso estômago. Os plateumintes, eles não engolem os seus alimentos para fazer a digestão intracelular. Na digestão deles, o que acontece? Eles projetam esse estômago para fora, essa cavidade gástrica é projetada para fora, e a partir dela são eliminadas as enzimas. As enzimas são eliminadas sobre o alimento, e a digestão ocorre extracorpórea, de forma extracorpórea. Então, a digestão acontece fora do corpo, sobre o alimento que o animal vai consumir. Quando essas enzimas começam a digerir esse alimento ali fora do corpo, aí o animal ele vai começar a absorver as secreções, absorver os nutrientes que são eliminados dessa digestão, tá? Então a digestão acontece fora do corpo e o animal ele vai absorver aquele caldinho que se forma dessa digestão extracorpórea, tá? Então, é um sistema digestório extremamente simples. Importante a gente notar que existe apenas um orifício, uma entrada para esse sistema. Então, esses animais, eles não têm boca e ânus, eles só têm a boca, porque os nutrientes que entram ali, eles já foram digeridos, então não tem nada que precisa ser eliminado, tá? Desse sistema digestório, a gente vê que ele se expande por todo o corpo, ele alcança todo o corpo, então os nutrientes são diretamente direcionados para as células, para todos os cantinhos do animal. Como a gente está falando aqui de um verme chato, né? A gente está falando de um animal que é achatado, essa distribuição dos nutrientes é muito mais fácil do que se fosse um verme cilíndrico, né? Que a gente ia precisar de um sistema circulatório para fazer esses nutrientes serem distribuídos. Mas aqui, como o animal é achatado, esses nutrientes chegam mais facilmente
em cada uma das células, tá? A mesma coisa acontece para os gases, né? Todo animal ele precisa de gases para realizar seu metabolismo celular. Mas a gente pode ver aqui que esse animal não apresenta sistema respiratório, porque as trocas gasosas elas acontecem diretamente pela epiderme, pela pele do animal. Então, os gases vão ser absorvidos e eliminados pela pele e vão ser transportados para as células por um sistema de difusão, assim como os nutrientes, tá? Então, a nutrição e a respiração ocorre por difusão nesses animais. Essa segunda imagem aqui, ó, está representando o sistema nervoso. Então, esse é um animal que tem um sistema nervoso muito rudimentar, muito simples, mas ele tem um sistema nervoso. A gente chama o sistema nervoso do tipo ganglionar. Então, a gente vê um gânglio central, aqui um gânglio principal, aqui na região frontal, né? Nessa região aqui onde ocorre o início do processo de cefalização, tá? Cefalização é quando a gente começa a ver um formato de cabeça no animal. Então a gente tem aqui um amontoado de neurônios que se reuniu nessa região aqui para formar esse gânglio central. E a partir dele a gente vê os cordões nervosos que vão correr por todo o corpo, levando os estímulos que partem desse gânglio central, tá? Esse é um chamado sistema nervoso ganglionar, porque é formado por estes gânglios que percorrem todo o corpo do animal. Em seguida, a gente consegue enxergar aqui, ó, o sistema excretório. E o sistema excretório é formado também por dois canais que vão percorrer todo o corpo do animal e pequenas aberturas ao longo desses canais. Então, a gente consegue enxergar aqui, ó, ao longo de todo o corpo do animal, alguns poros, tá? Esses poros vão servir para eliminar as excretas do animal. Nesses animais, como a gente já tem assim a absorção dos nutrientes quase que de forma íntegra, a forma que ele vai ser utilizado pelas células, então a gente não precisa metabolizar muitas coisas para ser eliminado. Que nem nós, humanos, o sistema excretor, ele vai servir principalmente para a gente eliminar restos de metabolismo celular. Então, as células realizam seu metabolismo, jogam o que elas não precisam no sangue e o rim vai filtrar esse sangue para eliminar essas excretas. Nesses animais aqui, os nutrientes eles são absorvidos já muito próximo da forma que eles vão ser utilizados, então não gera tanta excreta assim que precise de um sistema circulatório, de um sistema excretor muito elaborado, tá? Então, o sistema excretor deles é muito simples, tá? A gente já vai ver aí numa figura adiante como que é formado o sistema excretor desses animais. E aqui, por último, o que a gente consegue ver é uma representação do sistema reprodutor. Então, estes animais, eles apresentam tanto o sistema reprodutor masculino quanto o feminino no mesmo animal. Então, a gente vê aqui, ó, os ovários e aqui representado em azul os testículos no mesmo animal. E aí, esses dois órgãos, eles vão se ligar ao poro genital. Então, o animal, ele produz tanto óvulos quanto espermatozoides no mesmo animal, mas pode ocorrer a fecundação cruzada, quando uma planária encontra outra, elas podem trocar gametas, tá? Então, elas trocam uma, doa espermatozoides para outra, para que elas tenham uma variabilidade genética um pouco melhor, tá bom? Aqui no slide seguinte, a gente vê um corte de uma planária, dá para ver como o corpinho delas é bem achatado. Isso em azul aqui está representando o sistema nervoso, tá? Então, os cordões nervosos que percorrem todo o corpo. E essas bolsinhas amarelas que a gente vê aqui, ó, ligadas a um tubo central, representam o sistema excretor. Tá? O sistema excretor desses animais é feito por células que nós chamamos de células flama, tá? Então essas bolsinhas são chamadas de células flama. As células flama elas vão absorver o que não é benéfico para o animal, que a gente chama de excretas, e vão eliminar por este canal aqui para esse tubo, para que seja eliminado por poros que a gente vai encontrar distribuído ao longo do corpo do animal.
tá? Então, a excreção é feita por células do tipo células flama. E essas células têm aqui, ó, dentro delas, um conjunto de cílios para fazer que esses cílios vão batendo, fazendo com que o fluxo de líquidos, né, os fluidos que precisam ser eliminados, eles ocorram em direção aos poros, certo? Aqui a gente tem algumas fotos deste animal. Aqui uma planária. As planárias, elas são, na sua maioria, carnívoras, então elas se alimentam de carne de outros animais. Na maioria das vezes, a carne de animais que já estão mortos, em estado de decomposição, mas existem registros de planários que atacam, em conjunto, atacam animais vivos, tá? Aqui, ó, nessa imagem, a gente consegue ver a projeção do estômago desse animal. Esse estômago é chamado de probóscide, tá? Então, aqui a projeção desse estômago para eliminar os sucos digestivos, né, as enzimas digestivas sobre o alimento e depois reabsorver esses nutrientes que são digeridos, tá? E aqui outras duas planárias que vieram cumprimentar vocês. Aqui, ó, nessa imagem, a gente tem outras planáriazinhas, aqui elas estão num aquário, então a gente vê aqui a parte de baixo delas, que elas estão grudadinhas no vidro, caminhando sobre o vidro. E olha como o corpinho delas é bem transparente, porque são animais achatados, tá? A gente consegue, né, com uma luz contrária, enxergar aqui as várias estruturas lá dentro. E nessa imagem aqui, a probóscide, que é o esôfago, né, que é o sistema digestório do animal, sendo projetada para alimentar o animal. Um fato muito interessante desses animais é que eles possuem um alto poder de regeneração. Como são animais com sistemas muito simples, eles conseguem recuperar qualquer parte do corpo que foi perdida. E é isso que está sendo mostrado aqui nessa imagem. Então, é muito famoso experimentos com planárias, onde são cortados pedaços da planária e a partir desses pedaços se forma um animal completo novamente. Então a gente tem aqui a representação de uma planáriazinha que a partir de cada um desses segmentos regenerou-se e formou uma planária completa novamente. Aqui também, ó, uma planária cortada de forma longitudinal, aqui na diagonal, né? E aqui outros formatos aleatórios, que a partir deles também a gente vê a formação de uma planária completa, tá bem? Mais uma coisa importante sobre este filo. Nós temos aqui, são os únicos animais de todo o filo, nas planárias, são os únicos animais que a gente encontra órgãos sensoriais, tá? Então, essas estruturas aqui que parecem olhinhos, que deixa a planária muito simpática, essas estruturas, elas não são olhos, elas são chamadas de ocelos, tá? É um olho primitivo. E a partir desses ocelos, a planária vai conseguir identificar a presença ou ausência de luz. Então, são animais que eles gostam, eles são muito frágeis, muito suscetíveis, né, a predadores, então eles precisam sempre procurar esconderijos. E aí, a partir da presença de luz ou da ausência de luz, ele sabe se ele está escondido ou se ele está exposto, tá? Ele só percebe a presença ou ausência de luz e esses olhos, esses ocelos, não formam imagens. Certo? Então, este era o filo Turbellaria. Em seguida, nós vamos falar sobre o filo dos trematódeos, tá? Trematódeos, a gente vai ter aqui um filo de animais parasitas. Então, parasitas são aqueles animais que dependem de outro organismo para sobreviver. Então, eles só sobrevivem se eles estiverem infestando, se eles estiverem infectando um outro organismo. E aqui nós vamos focar em uma espécie que é de interesse humano, porque elas podem causar doenças em seres humanos. Aqui nessa primeira imagem a gente tem alguns exemplares, né? Que é a Fascícula hepática, que é um parasita humano, o Esquistossoma mansoni, a versão adulta, e as versões larvais. São duas versões larvais do Esquistossoma mansoni.
Uma coisa importante para esse filo é a gente saber que todos os animais do filo eles apresentam ventosas. As ventosas vão auxiliar esse organismo a se fixar na parede do intestino, porque são parasitas intestinais. Então aqui, ó, essa região aqui, essa região são ventosas que vão auxiliar ele a grudar ali na parede do intestino para que ele não seja levado com o fluxo dos alimentos que passam por ali. Tá? Então, eles se fixam na parede do intestino e ali eles vão conseguir absorver todos os nutrientes de que eles precisam. Outra coisa importante, esses animais, como vivem dentro do intestino, no intestino acontece digestão, né? Então, no nosso intestino, a gente vai jogar um monte de enzimas para quebrar os nutrientes para que a gente consiga absorver. E esses animais, para que eles não sejam digeridos junto com a nossa alimentação, com o nosso alimento, eles possuem uma camada protetora ao redor do corpo deles para protegê-los da ação dessas enzimas digestivas, tá? Então, agora a gente vai passar para o ciclo deste animalzinho aqui, ó, o Esquistossoma mansoni. Vamos dar uma olhada. Então, quando a gente está falando de uma doença, a gente sempre tem que olhar para o ciclo da doença, cada etapa que esse animal passa para conseguir infectar o organismo que é de interesse dele. Sempre quando a gente vai analisar um ciclo, o ideal é mais fácil para a gente se localizar é começar do momento em que o humano está sendo infectado, tá? E no caso do Esquistossoma mansoni, ele está sendo infectado aqui nesse momento. Então, a infecção do ser humano acontece através da pele. Então, a gente tem larvas que são chamadas de cercárias, que é essa larvinha que a gente viu aqui, ó, na figura anterior, essa larva cercária, ela está presente em corpos d'água e essas larvas penetram na pele da pessoa que está nadando nessa água. Uma vez na pele, esse animal ele vai cair na corrente sanguínea e a partir da corrente sanguínea ele vai conseguir chegar lá no fígado através da veia porta. E no fígado ele vai perfurar essa veia e cair no intestino. Lá no intestino ele vai amadurecer, então ele vai passar de uma larva para a fase adulta e ali ele vai ter que encontrar o seu par. Então, a gente vai ter várias larvas entrando no mesmo indivíduo, caindo na corrente sanguínea, vai até o fígado, chega lá no intestino e encontra um parzinho. Quando eles encontram um parzinho, eles vão acasalar e botar seus ovos. Como eles já estão no intestino, os ovos vão ser eliminados pelas fezes. Então, aqui a gente tem uma representação, né, de um ser humaninho que precisou ir ao banheiro, mas não tinha um banheiro, e aí ele defecou em algum local e suas fezes estavam contaminadas com ovos de Esquistossoma mansoni. Se esses ovos conseguirem chegar em um corpo d'água, em uma lagoa, desses ovos vai sair uma larva. Essa larva aqui é chamada de miracídio, é uma larva ciliada. Vamos ver essa imagem aqui de novo. Olha o miracídio aqui. Tá? Uma larva cheia de cílios ao seu redor e essa larva fica aqui nadando nesta lagoa até encontrar este serzinho aqui, um caramujo. Então, ó, a larva sai do ovo, entra no caramujo e lá ela começa a se reproduzir, fazer várias cópias dela mesma, centenas de cópias de miracídios que vão se transformar em cercárias, tá? Então, dentro do caramujo acontece a multiplicação de larvas, a eliminação das cercárias para a infecção do próximo ser humano que vier nadar nesta lagoa. Essa doença aqui, ó, é chamada de esquistossomose, tá? Então, a esquistossomose é a doença causada pelo Plateuminte Esquistossoma mansoni. Entre outras coisas, a gente vai ter o ser humano, a pessoa infectada, ela vai apresentar inchaço do fígado, porque a gente pode ter um grande número de esquistossoma
infectando aquela veia porta que vai levar o sangue para o fígado. Isso faz com que o fígado tenha um inchaço e vai fazer também com que o sangue tenha uma dificuldade de passagem ali, aumenta a pressão dentro do vaso sanguíneo e extravasa plasma para dentro da barriga. Por isso, essa doença causa inchaço da barriga e é popularmente conhecida como barriga d'água, tá? Então, essa é a barriga d'água. Então, entre outros sintomas, a pessoa pode ter um inchaço do fígado e um acúmulo de líquido na barriga, chamado de barriga d'água. Para prevenir essa doença é muito simples, é não nadar em lagoas contaminadas, né? É tomar vermífugo, que na verdade é o tratamento mais fácil para a maioria das verminoses. Evitar defecar em locais onde não haja, em locais impróprios, né? Então a providência de saneamento básico e educação sanitária resolve também a maior parte das doenças que são transmitidas pelas fezes. E uma forma menos ecológica, mas que também seria uma solução, é eliminar os caramujos, que são os hospedeiros intermediários, que são só dentro desse caramujo que as larvas conseguem fazer essa transição de miracídio para cercária. Tá? Então, são as formas de profilaxia, as formas de prevenção para essa doença, certo? Então, aqui, ó, algumas informações importantes: o nome das larvas, miracídio e cercária. Ali a gente tem o hospedeiro intermediário, que é aquele caramujo, né? Ele é do gênero Bionfalaria. Sem ele, não existe a doença, o ciclo da doença não se completa. Aqui a gente tem uma imagem de uma pessoa infectada, olha como fica a barriga. E o hospedeiro definitivo é o homem, então a gente chama de hospedeiro intermediário, aquela fase em que o animal está passando por uma transição, e o hospedeiro definitivo é onde o animal passa a fase adulta dele, tá? E onde ocorre a reprodução sexuada. Então, essa foi a classe trematoda. E agora a gente vai falar da classe cestoide. Os cestoides, eles são popularmente conhecidos como solitárias, tá? Também são vermes intestinais, vermes parasitas que vivem dentro do nosso intestino, absorvendo os nutrientes da nossa alimentação. Só que eles são um pouquinho diferentes da classe anterior. A gente consegue ver aqui nessa imagem, ó, essa região do corpo é chamada de cabeça, tá? Ou escólix. Nesses animais, a gente também vai encontrar algumas ventosas, né? Para auxiliar a fixação dele na parede do intestino. Mas, além das ventosas, alguns animais, algumas espécies apresentam ganchos que vão agarrar ali na parede do intestino para que eles consigam se fixar. Isso pode provocar sangramento e hemorragia na pessoa que está infectada. Aqui nessa imagem embaixo, ó, a gente vê o corpinho inteiro desse animal. Eles podem chegar a 7 metros de comprimento lá dentro do seu intestino. Bem grande. São animais que não apresentam sistema digestório, eles não têm boca e não têm uma cavidade digestiva, porque eles já estão lá dentro do seu intestino, eles têm o corpinho muito achatado, então eles conseguem absorver todos os nutrientes que eles precisam através da pele, tá? Então eles não engolem o alimento, eles absorvem diretamente da pele tudo que está ao redor deles, que interessa para eles, certo? E aqui, ó, algumas imagens mostrando aqui espécies diferentes das solitárias, né? Essa aqui é a Taenia solium e essa aqui é a Taenia saginata, que são os dois mais comuns aqui na nossa região, no Brasil. E aqui a gente tem uma figura aqui que mostra o corpo desses animais, aqui o escólix, né? E esse corpo todo dividido em pequenas regiões que são chamadas de proglotes. Em cada uma dessas proglotes, a gente vai ter todos os órgãos necessários para a sobrevivência do animal.
mas principalmente o que é mais importante para ele são os órgãos reprodutores. Então, cada uma dessas proglótides você vai encontrar lá o ovário e os testículos que vão produzir os gametas para reprodução. Tá? Então, os espermatozoides vão fecundar os óvulos produzidos pelos ovários e ali vai ficar uma bolsinha. Dentro dessa bolsinha, a gente vai ter a formação de diversos ovos. Então, conforme o animal vai crescendo, as proglótides que estão mais no final do corpo dele são as proglótides que já estão maduras. Essas proglótides elas vão perder todos os outros sistemas, todos os outros órgãos que tem ali nesse corpo e vai manter apenas os sistemas reprodutores para a formação desses ovos. Depois que formou os ovos, a proglótide se solta, então a gente vai ter a liberação dessa proglótide, que vai ser simplesmente um saquinho cheio de ovos de solitária, tá? Então a gente tem a liberação de proglótides grávidas cheias de ovos para o ambiente. Aqui a gente tem algumas imagens, olha só, as ventosas e os ganchos na região aqui da cabeça do escólex, né? Aqui tem outro escólex. E aqui a gente vê uma proglote que dá quase para ver certinho aqui, ó, o sistema reprodutor dela, tá? Isso aqui é um ovinho de uma tênia, tá bom? Aqui, ó, a sequência de proglotes. Aqui dá para ver, ó, como é menorzinha e elas vão ganhando tamanho conforme o animal vai crescendo, elas vão aumentando. E aqui quando elas são liberadas pelas fezes, tá? E nessa próxima imagem aqui a gente vai ver o ciclo reprodutor dela, o ciclo de infecção desse animal. Então vamos começar aqui, ó, no momento em que o homem é infectado. A pessoa, no caso da tênia, ela é infectada pela alimentação, pela via alimentar. Então, o homem ele vai comer um alimento contaminado. No caso dessa doença, o alimento que traz os ovos, traz, na verdade, a larva, vai ser a carne, tá? Principalmente carne de boi e carne de porco. Se esta carne contiver a larva e ela estiver mal cozida, o homem vai se contaminar, tá? A pessoa que ingeriu esse alimento vai se contaminar. Por que eu falo mal cozida? Se essa carne for bem cozida, se for lá bem cozinhadinha, né, bem passada, essa larvinha que tem lá dentro, ela vai morrer e essa pessoa não vai ser contaminada, tá? Então é a ingestão de carne mal cozida, crua, que vai contaminar a pessoa. Então a pessoa vai ingerir esta larvinha que estava lá na carne vai direto para o intestino e ela começa a se amadurecer ali dentro, né, formando a solitária. E a solitária ela já tem os órgãos masculino e feminino, ela vai se reproduzir lá dentro e liberar as proglotes cheia de ovos. Essas proglotes saem junto com as fezes, se elas forem parar em um local que seja acessível ao alimento de boi ou porco, né? Dependendo da espécie, vai para o boi, dependendo da espécie, vai para o porco. Se o boi ou o porco consumirem um alimento contaminado com ovos, ele vai se contaminar. Então, esses ovos aqui dentro do animal, ele vai parar no sistema digestório, lá vai sair uma larva, essa larva vai penetrar, cair na corrente sanguínea e vai se fixar nos músculos do hospedeiro, tá? Ele pode se fixar em vários locais do corpo do hospedeiro, na verdade. Pode ser nos músculos, pode ser nos olhos, pode ser no sistema nervoso, em vários locais ela pode ser encontrada, inclusive no coração, tá? Então, este animal ele vai ser infectado, essas larvas vão infectar os músculos e, como vocês devem saber, o músculo é a parte que nós consumimos do animal, né? Então, as pessoas que consomem carne mal cozida, se essa carne estiver contaminada com as larvas, vai se infectar e vai ganhar aí uma amiga chamada solitária no seu intestino. A gente tem o nome a Taenia solium e a Taenia saginata. A Taenia solium, ela
vai infectar os porcos e a Tênia saginata vai infectar bois, vão causar essa doença que no homem é chamada de teníase. A larva, aquela larvinha que eu falei que sai da carne para infectar o ser humano, é chamada de oncosfera. Então, a gente tem como hospedeiro intermediário o porco ou o boi, dependendo da espécie, e o homem como hospedeiro definitivo, que é quem abriga a fase adulta. E uma coisa muito importante é que, se por um acaso o homem der o azar de, ao invés de comer a carne contaminada, ingerir os ovos, aí ele vai entrar no lugar do boi ou do porco. Porque ao ingerir os ovos, esse ovo vai liberar a larva vai cair na corrente sanguínea, e da corrente sanguínea ela vai se alojar nos músculos, no coração, no globo ocular e no cérebro, tá? Formando uma doença que a gente chama de cisticercose e que, se chegar no sistema nervoso, lá no cérebro, pode ser considerada bem grave, tá? Então, a gente tem a cisticercose cerebral, que é quando o homem entrou no lugar do hospedeiro intermediário. Ele ingeriu os ovos ao invés de ingerir as larvas, tá? Voltando aqui nessa imagem, só para a gente falar sobre as formas profiláticas, para a gente evitar esta doença. Primeira coisa, evitar ser infectado, cozinhando bem as carnes, não consumindo carne mal cozida, tá? Segunda coisa, a pessoa já está infectada, vamos tratar, um remedinho para verme já resolve isso facilmente. Terceira coisa, vamos evitar que estes ovos cheguem nos animais. Então, a gente pode ter saneamento básico, educação sanitária e também o tratamento dos animais, né? Comprar carne de animais certificada, né? Que sejam criados das formas corretas, tá? Então, essas são as possibilidades para a gente evitar esta doença e cortar o ciclo da teníase, certo? Então, esta foi a aula sobre o filo Plateumintes, onde a gente falou sobre a classe Turbellaria, classe Trematoda e a classe Cestodia. Eu espero que vocês tenham compreendido tudo, agradeço a atenção de todos e a gente se vê na próxima. Obrigadão, até mais!